O tema da nossa lição do dia 31 de março de 2024 é a lição número 13 desse primeiro trimestre, né? O tema é o poder de Deus na missão da igreja. Ou seja, vai falar da importância, principalmente dos dons espirituais, mas da ação do Espírito Santo na nossa vida para nós cumprirmos o ID de Jesus, ok? Bom, na página 2, nós temos aí o nosso texto áureo. Ele toma Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus ele faz uma promessa. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, nesse ponto aqui, explique para os seus alunos a definição geográfica que Jesus colocou, né? Jerusalém, eles viviam em Jerusalém, então significa que você vai ser testemunha na cidade que você vive. Judéia, tá bom? É o estado, tá bom? Jerusalém era uma cidade dentro da Judéia. Samaria é um estado vizinho, por exemplo, Minas Gerais, tá bom? Vai ser testemunha aqui no município do Rio de Janeiro. Judéia representa todo o estado do Rio de Janeiro, na comparação, né? Samaria era um estado vizinho, por exemplo, Minas Gerais, e até os confins da terra, ou seja, em toda a terra. Essa palavra se cumpriu, né? Aqui o Brasil, podemos dizer que representava os confins da terra nas palavras de Jesus. E o Evangelho chegou aqui. Então, importante o texto dizer que nós receberemos virtudes e seremos testemunha. Por que isso é importante? Porque tem igrejas defendendo que você, para ser testemunha, você não precisa da virtude do Espírito Santo, que ela nem está mais disponível para você. Esses dons espirituais que Jesus prometeu, eles disseram que foi só para a igreja primitiva. É claro que isso está errado, né? Nós somos dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. A verdade prática diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. E esse poder do Espírito representa os dons espirituais. Ok? Bom, a leitura bíblica em classe, na página 3, está em Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e o Tretarca, e Saulo. Ou seja, esses homens eles se destacavam como profetas e doutores. Lembre-se que profetas e doutores, ele aparece em Efésios 4:11, quando Deus ilumina o apóstolo Paulo para ele descrever os dons ministeriais. E lá está apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o profeta no Novo Testamento, existe dois tipos de profeta, vou colocar assim. Existe o profeta ministerial, que está em Efésios 4:11, junto com apóstolos, pastores e também doutores, né? E existe também o profeta, o dom de profecia, aquele que possui o dom de profecia. O profeta do Antigo Testamento, ele se encerrou com João Batista, mas os profetas, eles prosseguem no Novo Testamento agora, com o ministério de profeta, que está ligado principalmente à pregação, à transmissão da palavra de Deus durante uma pregação, e o dom de profecia, né, que a pessoa é usada e que Deus fala diretamente da pessoa, do servo, do cristão, né, que tem esse dom. Bom, aqui também foram citados diversos homens. Desses aqui, na história, nós conhecemos bem, claro, Saulo, né? Saulo de Tarso, que será Paulo,
E esse Manaém, a história também fala sobre esse Manaém. Esse homem ele teria se apresentado como Messias, diz a história. Ele seria um essênio, se apresentou como Messias, não funcionou, deu tudo errado. Ele teria acabado abandonando aquela seita dos essênios, se converteu a Jesus e agora, ele como grande mestre que era, né, está ali junto de Saulo de Tarso. É a única vez também que ele aparece no Novo Testamento. Mas na história judaica, o Talmud diz que ele foi excluído do judaísmo. Eles só não dizem por quê, mas nós sabemos por quê. Ele se converteu, tá bom? E por isso ele aparece aqui junto com o apóstolo Paulo e outros, não? No estudo da palavra de Deus. O versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apesar de não estar claro como o Espírito Santo falou, mas tudo indica que foi o dom de profecia. E é claro, né, os profetas e doutores, tinham ali pastores, outros, quem estava ali, ministros, não? Eles examinaram aquela profecia e olharam. Saulo e Barnabé eram dois grandes exemplos, e principalmente Saulo, porque Saulo era um grande conhecedor das Escrituras. Ele havia estudado com Gamaliel, um homem que fazia parte de uma família de grandes mestres em Israel. O pai dele se chamava Simeão, pode ter sido aquele Simeão que apresentou Jesus, né, quando Jesus foi levado ao templo no 8º dia. Okay? Então, poderia ser aquele Simeão. E todos eles faziam parte. O avô de Gamaliel se chamava Hilel. E ele fundou uma escola em Israel que foi considerada a maior escola de estudo do judaísmo em todos os tempos. Tá bom? Então o versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bom, Chipre era uma ilha. Então, essa cidade onde eles estão, Antioquia, tem mais de uma Antioquia. Essa é a Antioquia principal, a Antioquia da Síria, aquele país que ficava ao norte de Israel até hoje, né? Os sírios estão ali ao norte de Israel. Eles eram grandes inimigos de Israel, adoradores de Baal, mas a igreja naquela região se desenvolveu por conta da perseguição, né, em Jerusalém, na Judéia, e o que o próprio Saulo tinha dirigido, né? E um dos locais que eles fugiram foi para a região da Síria. E essa cidade de Antioquia era uma cidade de grande destaque. A introdução da nossa lição, agora na página 4, diz: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Bom, o que é a missão da Igreja de Cristo? Você tem que falar para o seu aluno, entre os seus alunos, vai ter alguém ali que tem uma missão no grupo das irmãs, pode ter ali um obreiro, um diácono, um presbítero, que ocupe algum cargo, tenha alguma atividade na igreja. Então nós temos que saber que toda e qualquer atividade da igreja, né, o porteiro, todos, eles precisam da ação do Espírito Santo. Eu falo porteiro porque muitas pessoas pensam, vou colocar na portaria uma pessoa qualquer, vamos colocar assim. E não deve ser assim. A portaria de uma igreja, ela é importante, como a pessoa recebe, né, os outros com uma palavra espiritual, e às vezes até se chegar alguém, né, problemático, ele ter a autoridade do Espírito Santo para falar às pessoas. Então, aqueles que pregam que a igreja hoje não tem mais os dons espirituais à disposição dela, eles estão enganados. Isso com certeza absoluta. O comentário prossegue.
Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Normalmente é usada uma expressão popular falando de igrejas que ficam inchadas. Não, igrejas que ficam inchadas. Nós sabemos que existem muitos grupos que se dizem igrejas de Deus, mas praticam doutrinas, defendem doutrinas heréticas, né? Então, essas igrejas, por que elas chegaram nesse estado? Porque em algum momento elas disseram que os dons do Espírito Santo não está mais disponível para elas. Isso acontece principalmente com as igrejas protestantes. Então, essas igrejas ou estão inchadas, ou então acontece, como nos Estados Unidos, que eles trabalham um ano na igreja presbiteriana, um ano na igreja católica. Na Europa, os templos estão fechando, ok? Então, são igrejas que escolheram não receber o dom do Espírito Santo. É inacreditável. Sempre lembrando que eu coloco em azul o texto da revista que eu sugiro que vocês deem um destaque para a sua classe. A parte em preto é o texto da revista, o azul é o texto da revista que eu sugiro um destaque, e a parte em verde são alguns comentários que eu acrescento para vocês, tá bom? Na página 5, eu coloquei um comentário aí: a verdadeira igreja de Cristo nasceu pentecostal e permanece pentecostal até hoje. Portanto, nela se nota a ação do Espírito Santo através da continuidade dos dons espirituais. Lembre-se da promessa de Jesus, né? Recebereis virtude e ser-me-eis testemunha. Então, essa virtude são os dons espirituais, que nasceram no dia de Pentecostes. Tá bom? O capítulo 1, ele diz: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O ensino revelado nos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Porque o versículo foi claro: ser-me-eis testemunha. Então, recebereis a virtude no alto e ser-me-eis testemunha. Em Lucas 20, ele prossegue comentando: essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Então, Lucas 24, 49 nos diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui está repetida a promessa que vai aparecer também no livro de Atos, ambos escritos pelo mesmo autor. Na página 6, atuações do Espírito Santo na igreja. É o nosso consolador, nosso paracleto, ou seja, aquele que é chamado para estar ao lado, e estar ao lado para nos auxiliar, nos dar poder e também interceder por nós. Ele está ao nosso lado e nós sabemos que a palavra do Espírito Santo traz sempre uma convicção para nós e também ele intercede por nós diante do Pai. O Espírito Santo é aquele que acompanha a igreja hoje. Se você assumir a posição que alguns fazem de que nós não temos mais os dons do Espírito Santo à nossa disposição, né, significa que você está desprezando o Espírito Santo. Você está, ao mesmo tempo, também se colocando como uma autoridade, né? Como se a igreja não dependesse desses dons, ok, para pregar o Evangelho.
Bom, e prossegue, ele é aquele que está conosco para sempre. Sem ele, não conseguiremos trilhar o caminho que é Jesus. Não? Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Esse capítulo é o capítulo em que Jesus faz uma série de promessas para os discípulos e falando para eles, não turbe o vosso coração. Começa no versículo 1, né? Credes em Deus, crede também em mim. E vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Não? Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando chega no versículo 6, Jesus Cristo diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, esse versículo ele vai deixar claro, né, que nós não podemos trilhar esse caminho que é Jesus sem a ação do Espírito Santo. Ele é o caminho. O Espírito Santo, Jesus Cristo falou, olha, ele é o Consolador que eu vou enviar para estar com vocês. O ponto 2, ainda na página 6, diz, o enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Observe o seguinte, você encontra Jesus, por exemplo, quando ele vai escolher os apóstolos, ele sobe a um monte, ele passa a noite em oração, de manhã cedo ele escolhe os apóstolos. Em diversos momentos você vai encontrar Jesus em oração. Lembre-se, nós estamos tratando de um homem que nasceu sem pecado e ele precisava orar. Então, nós que nascemos em pecado me concebeu minha mãe, está escrito, então nós precisamos orar ainda mais, ok? Então coloquei aí Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 para a leitura de vocês. Diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Quando você vai no livro de Isaías, está profetizado que o Espírito de Yahvé estaria sobre o Messias. Então Jesus Cristo pega o texto de Isaías e aplica ao momento que ele começa a pregar o seu ministério, claro, por todo o seu ministério. Então eu repito, Jesus Cristo nasceu sem pecado, estou falando do homem, nasceu sem pecado e ele precisava estar em oração. Ou seja, nós também precisamos e muito mais. Bom, coloquei aí também Lucas 5,17, né, citado na revista, que ele diz, e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Nós sabemos que entre esses fariseus e doutores da lei, nós não podemos garantir, mas é bem provável que Gamaliel, que era o grande doutor da lei nesse período, estava ali. Não é impossível que Saulo de Tarso estivesse ali. Quando eu vejo aqueles fariseus e doutores desafiando Jesus, né, eu penso, entre eles poderia estar o apóstolo Saulo de Tarso, né, e ele acabar passar aquela vergonha que eles passam diversas vezes, diversos momentos em que eles vão desafiar Jesus. Além de Jesus ser um homem perfeito moralmente e espiritualmente, não ter pecado, né, ele tinha também sobre ele a unção do Espírito Santo. E o que nós temos que aprender não tem como o ímpio
mesmo que seja alguém ungido por Satanás, com a unção do mal, não tem como eles, né, vamos dizer, vencerem na Bíblia Sagrada, nos assuntos espirituais, o homem que tem a graça de Deus. Quando Estevão vai debater lá no livro de Atos, diz que ele estava enfrentando 4 grupos, né? Entre eles estavam lá os sicilianos, de onde era Saulo de Tarso. Talvez Saulo estivesse lá. E se Saulo estava lá, ele levou uma surra de Estevão, com certeza, por conta da ação do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo prometeu, olha, o Espírito Santo falará por vós, não se preocupe com o que vocês terão que falar diante dos reis. Isso é um compromisso do Espírito Santo conosco. E isso só funciona para a igreja que acredita nos dons espirituais. A igreja que não acredita, é claro que esse dom não vai funcionar, né? Mateus 12, 28, também citado na nossa revista, nos diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, aquele homem, Jesus, está dizendo, olha, o que eu faço, eu não faço por poder de Beelzebub, como vocês estão dizendo, ou por qualquer outro motivo, não. Eu faço pelo Espírito de Deus. Então, claro, o Espírito Santo é fundamental no nosso ministério, como era no de Jesus. Da mesma forma, a igreja só deve iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Eu digo sempre que o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, ele provavelmente, muito provavelmente, ele teve a orientação do apóstolo Paulo, porque tem questões teológicas ali no livro de Lucas que teria que ser uma mente prodigiosa para poder falar, como a questão da genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, segundo Mateus, é por José. E José, além de não ser pai de Jesus, ele não tinha direito ao trono de Davi. Se Jesus fosse filho de José, ele não teria direito ao trono de Davi. Por quê? Naquela genealogia de José, você encontra lá um homem chamado Jeconias, do qual foi profetizado que nenhum dos seus filhos, dos seus descendentes, poderia se assentar no trono. Então, o que no meu entender, o apóstolo Paulo instruiu Lucas, né? Você procura nos documentos uma genealogia não por José, mas por Maria. Quando você vai olhar lá o pai de José, em Mateus e em Lucas, eles são diferentes. Toda a genealogia é diferente. Aonde que elas se encontram? Em Davi. E você vê que a genealogia de Mateus é por Salomão, filho de Davi. E já a genealogia de Lucas segue por um outro filho de Davi chamado Natã. Aquela genealogia, ela não tinha esse problema de ter uma profecia que impedisse os descendentes dele de assentar-se no trono. Será que Lucas era um teólogo profundo para pensar nisso? Pode ser. Mas ele, como companheiro de Paulo, não, é muito provável que o apóstolo Paulo tenha dado essa instrução a ele. Ok? Pois bem, prosseguindo, ainda no final da página 7, eu coloquei um comentário em verde aí. Jesus foi nosso maior exemplo de como ter uma vida de busca incessante da presença de Deus através da oração e assim sermos cheios do Espírito Santo. E desse destaque para os seus alunos. Jesus Cristo, qual era a diferença daquele homem para nós? Ele era um homem, tudo foi tentado, mas sem pecado. Só que ele foi tentado num corpo perfeito, que foi gerado sem pecado. Tá bom? Que foi gerado sem pecado. Nós estamos num corpo imperfeito. Então, se Jesus, num corpo perfeito, né, estava sempre em oração, muito mais nós que fomos gerados em pecado. Na página 8, Mateus
14, versículo 23, diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Tá bom? Então, você vai encontrar diversas vezes no ministério de Jesus ele orando. Por quê? Porque ele mesmo, como homem perfeito, era necessário a ação do Espírito Santo nele. Porque ele era homem. Eu não tenho como estabelecer uma diferença total da ação do Espírito Santo em Jesus, homem, e em nós. Mas, é claro, tem uma diferença, tem, já que você está falando de um homem sem pecado. Ok? O comentário prossegue. Jesus Cristo, mesmo não tendo pecado, estava sempre em oração. Nós, que em pecado fomos concebidos, necessitamos ainda mais estar em oração para cumprir a nossa missão. E também foque aos alunos na seguinte questão. Bom, os alunos podem conhecer, certamente eles conhecem um pouco de história da igreja e sabem como a igreja foi perseguida na história. Hoje, nós não temos uma perseguição física, mas a perseguição chamada corrupção doutrinária, ela está ao nosso redor, irmãos, batendo nas portas das igrejas, oferecendo coisas ruins, tentando influenciar as pessoas. Você acha isso no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar você vai encontrar influência maligna doutrinária, porque a Bíblia diz que o dragão, ele quando viu que a mulher, o povo de Deus que gerou Jesus foi levado ao céu, a Bíblia diz que o dragão lançou um rio atrás da mulher para tentar destruí-la. O que significa esse rio? O que significa água? Água simboliza a palavra de Deus, desde o princípio. Observe que a Bíblia não diz que a água foi criada. Por quê? Para falar da eternidade da palavra de Deus. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não usou a expressão da água. É claro que a água foi criada, mas eu comparo isso a Melquisedeque. O autor aos Hebreus diz: sem pai, sem mãe, sem princípio nem fim de dias. Opa, peraí. É claro que Melquisedeque nasceu e morreu. Mas por que ele diz sem princípio nem fim de dias? A Bíblia ocultou o nascimento e a morte desse homem para simbolizar a eternidade do Filho de Deus, sem princípio nem fim de dias. Então, quando a Bíblia também não fala do início da criação da água, eu falo que o propósito divino é também indicar a eternidade da palavra de Deus. Ok? A água, ela tem esse simbolismo. Por isso que no tabernáculo, quando o sacerdote acabava de fazer o sacrifício, qual a primeira peça que ele tinha que passar? Acabou o ritual ali no altar dos holocaustos. A primeira peça que ele tinha que passar era a pia, onde estava a água, onde ali ele ia se lavar e refletia o seu rosto. Por isso elas tinham espelho no fundo. Observe que a pia não tem medida. Você acha medida, tamanho, né? Para o altar dos holocaustos, mas na pia você não acha. Por quê? Para simbolizar também a eternidade da palavra de Deus. Não tem limite para a palavra de Deus. Ok? Então, quando o dragão lança uma água atrás da mulher, atrás do povo de Deus, significa, claro, uma água suja, uma água imunda. Então simboliza uma doutrina pervertida. Você hoje não tem perseguição física, mas você tem perseguição doutrinária, perseguição ideológica. Tá bom? E essa perseguição, ela talvez seja pior, porque a perseguição física você está vendo o inimigo vindo na tua direção com uma espada, ou você vê uma lei que foi promulgada, mas a perseguição doutrinária, eles se apresentam como teus irmãos. Eu cito como exemplo os adventistas do sétimo dia. Aquilo é uma água lançada pelo dragão. Veja, eles chamam o assembleiano de irmão, mas ao mesmo tempo ele diz que o assembleiano tem a marca da besta, porque eles acham que nós temos que guardar o sábado como eles. E se nós não guardamos o sábado, eles dizem o domingo é a marca da besta, vocês assembleianos têm a marca da besta, mas nos chamam de irmãos. Então, aquilo ali é uma água lançada pelo dragão. Tem muitas pessoas sendo enganadas. Eu já vi adventistas do sétimo dia dando aula na Assembleia de Deus.
Eu uma vez tive que descer do púlpito, infelizmente, obreiro novo, mas convidaram um adventista do sétimo dia para pregar. Eu conheço a história da igreja adventista, o fundador deles, Guilherme Miller, você pode ver. Ele, quando começou a ter as revelações, entre aspas, lá em 1816, ele era um satanista, ele participava da maçonaria. Aí ele marcou a volta de Jesus, faltava, eu não me lembro com precisão, mas acho que cerca de 3 anos para a volta de Jesus, e ele falou, vou abandonar o satanismo. Que negócio é esse? Toda inspiração, toda pregação, ele era maçom. Então, essa é uma água lançada pelo dragão. Então, não se deixe enganar. Como você vai escapar desse engano? Irmão, só tem um jeito. Humanamente, você não vence. Tem que ser pela ação do Espírito Santo. Por isso que você não pode dar ouvido a essas igrejas, essas pseudo-igrejas que dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis. Não ouça isso, porque isso vai te causar uma cegueira espiritual. E causa mesmo, irmãos, porque as pessoas acreditam em doutrinas absurdas. Acreditar que os dons espirituais não estão disponíveis para a igreja já é uma doutrina absurda, tá ok? Pois bem, vamos agora para a página 9. Tem mais um comentário aí em verde. Ele diz: é fundamental hoje na vida de cada cristão o batismo no Espírito Santo. Precisamos também buscar o dom de discernimento dos espíritos. Haja vista tantas coisas estranhas acontecendo no meio pentecostal. Bom, o dom de discernimento dos espíritos é importante, irmãos, por quê? Olha, nós sabemos que pode acontecer de uma pessoa começar a profetizar da carne ou até profetizar por inspiração do demônio. Vou contar um testemunho para vocês. Eu estava dando uma palestra numa cidade no interior do Rio e um pastor contou um testemunho interessante que aconteceu na igreja dele. Um dia um homem entrou na igreja dele, né, e lá se levantou para profetizar e caiu endemoniado. Caiu endemoniado. Aí o pastor foi lá, a igreja expulsou em nome de Jesus. Aí o homem ficou atônito, mas o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Eles passaram, você caiu aqui endemoniado, o demônio te possuiu e em nome de Jesus você está liberto. Cuidado onde você anda, com quem você anda, o que você faz, quem é você? Irmãos, o pastor contou o testemunho, olha o que o homem contou para eles. O homem depois ele contou para eles, olha, agora eu estou me sentindo bem. E ele contou que ele era um espírita e que toda sexta-feira o demônio aparecia para ele e mandava ele pegar um ônibus, entrava, solta e entra nessa igreja. E entrava naquela igreja e lá ele profetizava, falava coisa da vida das pessoas e coisas que o demônio sabia, né? As pessoas falavam, esse é um profeta de Deus. E esse ex-espírita, ele contou que ele arrasou com igrejas, até que ele entrou nessa igreja e caiu endemoniado. Olha, então, em primeiro lugar, aquelas pessoas ali tinham o dom de discernimento, que nós temos que ter esse dom para nós entendermos, tá bom? O que está acontecendo. Alguém começou a profetizar, é realmente de Deus? Ou é da carne? Ou é como esse exemplo que o diabo foi lá levar aquele engano? Um detalhe interessante que eu esqueci. Foi Deus que controlou toda a situação, porque ele disse que toda sexta-feira, no testemunho, ele ia em alguma igreja, o demônio aparecia e indicava qual igreja ele iria. Teve uma sexta-feira que o demônio não apareceu. Claro, Deus não autorizou. Esse era um espírita que estava ali enganado, né? Tá bom? Deus, certamente, vendo a sinceridade daquele homem, falou, vou libertar essa pessoa. O demônio não apareceu, ele entrou no ônibus, o demônio não aparece, vai entrando no o ônibus vai andando, passando numa rua, outra, e o demônio não aparece, até que ele deu uma coisa, eu vou descer. Viu uma igreja, desceu, entrou, tentou profetizar e caiu endemoniado, né? Então foi um testemunho importante. Olha a importância da ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, tá ok? Pois bem, na página 10, nós temos aí o capítulo 2, que diz, o Espírito Santo capacitando as testemunhas.
número 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiro, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Vamos ler Atos, capítulo 4, versículo 33. Corrijam aí, por favor. Saiu errado, né? Atos, capítulo 4, versículo 33, que diz: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Bom, o que significa abundância de graça? Vocês sabem que o termo graça, né, ele vem do grego charis, que é um sinônimo de dom. O termo carisma, dom em grego, ele deriva do termo grego charis. Ok? Então, quando fala que estavam cheios de graça, você pode dizer que estavam cheios dos dons de Deus. Tá bom? Mas essa graça significa que o que eles falavam era assimilado pelas pessoas de uma maneira diferente. O pecador vai entrar na igreja, ele vai ouvir 10, 20, 30 pregações. Se o pregador não tiver os dons de Deus, não tiver o charis, o carisma de Deus, aquela pessoa não vai sentir realmente o efeito da palavra de Deus na sua vida. Mas se o professor, o pregador tiver esse dom, sim, ele vai sentir, né, esse poder do Espírito Santo, vai sentir essa graça, e é claro, aí ele pode ter a vida dele transformada. O comentário prossegue. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. O apóstolo Paulo, quando cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele vai andar por lugares terríveis. O apóstolo Paulo, ele esteve no lugar, irmãos, que talvez fosse o centro do culto ao demônio no mundo. Qual era? Era a cidade de Éfeso, onde havia o templo que era o mais procurado no mundo romano, né? Superava tanto os templos dos gregos quanto os de Roma em si. Era o templo de Diana dos Efésios. Por quê? O principal culto no mundo pagão era o culto que eles chamavam a deusa mãe, porque Diana dos Efésios é Semíramis, né? Que fundou a religião da Babilônia com seu filho Nimrod. E essa deusa mãe, como eles chamavam, ela era a principal divindade no mundo antigo. Ela foi colocada em Maria, e Maria recebeu os títulos de Diana, né, de Semíramis, que é Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Tudo isso a Igreja Católica fez no ano 431 da era cristã, tá ok? Num concílio em Éfeso. Então o apóstolo Paulo foi lá naquela cidade, né, e expulsou o demônio de pessoas. Então, para eles, ele tinha que estar realmente com essa graça, com essa charis, né, com esse carisma, né, porque senão ia acontecer igual aqueles homens que foram expulsar um demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. O resultado foi que os demônios deram uma surra, né, naqueles homens. O comentário prossegue. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, o poder que caiu ali, as pessoas que saíram, né, pelo mundo, voltando para a sua terra, pregando o Evangelho, eles foram cheios da graça de Deus. Cheios da graça de Deus. Assim como aconteceu durante o ministério de Jesus. Lá ainda não tinha sido dado essa virtude, tá bom? Mas alguma graça foi dada. Tanto que antes dessa virtude, Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre os apóstolos. E nós temos exemplo lá, como por exemplo do endemoniado, né, que ficou liberto, e Jesus não pôde entrar na cidade de Gadara para pregar, mas o endemoniado, o ex-endemoniado, agora entrou
Eu penso que a mensagem daquele ex-endemoniado deve ter sido uma mensagem poderosa também. E certamente ele prosseguiu como seguidor de Jesus. Tá bom? Na página 11, o comentário em verde diz: Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Ou seja, assim como Jesus fora cheio do Espírito Santo, para dar início ao seu ministério, a igreja deve também ter a plenitude do Espírito Santo para poder dar seguimento à obra que Jesus Cristo começou. Irmãos, só a pessoa que vai crescendo na graça, como a Bíblia usa essa expressão em relação a Jesus, que ele crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens, só quem cresce na graça pode sentir a diferença desse poder, seja na hora de subir um púlpito para pregar, e esse poder, ele é fundamental para você pregar, porque Jesus Cristo disse que você seria testemunha, né? E sendo capacitado por esse poder. Ok? No finalzinho da página 11, eu coloquei aí em verde para vocês: a presença do Espírito Santo na vida do crente é demonstrada pela produção do fruto do Espírito. Bom, o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, ele fala de uma transformação do caráter. Então, olha, isso é importante você colocar para o seu aluno, porque a virtude do Espírito Santo, irmãos, ela vai transformar o homem. É muito estranho a pessoa que ela recebe o dom de Deus, ou diz que recebeu o dom de Deus, mas ela continua sendo uma pessoa descontrolada, né? Que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma pessoa que não é firme na fé. Tá bom? Isso é muito estranho. O normal é que a ação do Espírito Santo gere também uma transformação de caráter. A transformação de caráter é o fruto do Espírito. O fruto, ele é formado de 9 gomos, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso são qualidades do caráter. Então, o Espírito Santo, ele muda o seu caráter e ele também te unge para você falar diante dos reis, em qualquer lugar. Você não tem que estar preocupado. Na hora, o Espírito Santo vai te usar e vai falar através de você. Essa é a promessa. Nós temos que acreditar nela. Tá bom? Nós somos pentecostais, acreditamos e vivemos a promessa. Na página 12, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Vamos ler esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 17, que nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Bom, aqui o apóstolo Pedro está reproduzindo a profecia de Joel. Essa profecia, ela vai se cumprir integralmente em Israel durante a grande tribulação. Chegará um momento em que Israel também receberá esses dons, ok? Nós não sabemos se será um dom de profecia como o que nós hoje temos na igreja. Bom, mas Israel terá. Bom, aqui quando diz que foi derramado sobre toda a carne, significa está disponível para toda a carne. Quem aceitar Jesus, determinar no seu coração mudar de vida, ele pode receber esse revestimento. Ele pode receber esse revestimento. Ok? Prosseguindo. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos
estava associada ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Então, reforce para os seus alunos a necessidade. A igreja, ela deve buscar os dons espirituais. Ela deve buscar os dons espirituais. Eu coloco dos dons espirituais, os 2 primeiros, eu considero da maior importância. Na verdade, eu vejo os dons espirituais ali até como uma ordem cronológica, né? Então, primeiro a palavra da ciência e a palavra da sabedoria. Esse dom, certamente o apóstolo Paulo, para descrever esses dons, ele possuía, né? Então, esses dons, eles são fundamentais, porque você, em algum momento, você vai ser confrontado pelo ímpio, você vai ser confrontado pelo ateu, né? Pelo gnóstico, pelo agnóstico, você vai ser confrontado. Não? E você pode ter 1/100º do conhecimento do agnóstico, mas aquele agnóstico vai perder no debate. No final, as pessoas que estiverem ouvindo, elas vão acreditar mais na palavra do cristão simples, ok? Não precisa ter uma formação teológica para você ter esses dons. Se você tiver uma formação teológica, isso é bom, porque você está se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, então o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria estarão em você, ok? E você tem que ter certeza disso. Se esse dom está contigo, você deve usar. Não pode fazer também como aqueles que têm o dom de Deus e eles não usam. O cristão, ele tem que ter essa coragem. Nada, nenhum sentimento, nenhum problema psicológico, algo do passado. Não, eu acho que vai dar errado. O cristão que tem esse poder, ele não acha que vai dar errado. Ele sabe que vai dar certo. Essa é uma diferença importante. Tá bom? O cristão que tem o dom de Deus, ele sabe que vai dar certo. Portanto, se você tem o dom de Deus, vá, suba no púlpito. Se prepare, tá bom? Mas suba no púlpito. Em qualquer lugar, fale, tá bom? Deus não enviou os anjos para pregar. Se enviasse, as pregações seriam tremendas. Mas Deus confiou em nós, tá bom? Deus confiou em nós. Na página 13, eu destaquei aí em azul para vocês, o comentário diz: a terminologia cheia do Espírito Santo tem o mesmo significado nos escritos de Lucas e de Paulo. Os teólogos pentecostais respondem que não pode ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, enquanto que ser cheio do Espírito Santo em Paulo está implicitamente ligado à questão de caráter e santidade, principalmente no livro de Gálatas. Ele confronta as obras da carne com a obra do Espírito, tá bom? E fala do fruto do Espírito. Então, o apóstolo Paulo dá esse destaque na santidade, na mudança de caráter na pessoa, tá bom? Versículo 14. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja de Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Bom, como eu falei para vocês, essa igreja, esse profeta que havia lá, não está claro se é o profeta de Efésios 11 ou se é o dom de profecia. Eu considero que profeta como Efésios 4:11, ministro, profeta, Saulo de Tarso certamente era. E provavelmente Barnabé também. Ok? Agora, é muito provável também que o dom de profecia tenha sido a referência para indicar, né, Paulo e Barnabé. Ok? Na página 15, o item 2 diz: a estratégia missionária.
Eu vou deixar esse tópico para vocês poderem comentar, tá bom? E vou agora passar para a página 17, a nossa conclusão. Encerramos essa lição e, consequentemente, temos esse trimestre mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então, irmãos, igrejas que defendem que os dons espirituais não estão mais disponíveis, né, isso é inaceitável. Toda a lição focou como os dons do Espírito, a ação do Espírito como algo imprescindível. Foque isso com os seus alunos. Não? Nós não podemos, como igreja, né, nós não sobreviveremos se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos os dons de Deus. Vai ser como Deus falou para Jó. Deus falou para Jó, comparando Satanás a um personagem, eu não gosto muito desse nome não, Leviatã, mas vamos ler lá, né? Lá em Jó, capítulo 41, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu falei brincando, né? Então, Jó, capítulo 41, Deus faz uma comparação de Satanás com um personagem chamando de Leviatã. O mesmo aparece em Isaías, capítulo 27, dizendo claramente que é Satanás. E quando você lê esse texto, Deus ensina para Jó que ele não pode vencer o mal sozinho. Ele não pode vencer Satanás sozinho. Ou como disse Isaías, chamando ele também de serpente. Ok? Para vencermos o mal, para vencermos a heresia, para vencermos o dragão, nós temos que ter a ação do Espírito Santo. Eu vou ler aqui os primeiros versículos que diz, ó: poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? E ele vai prosseguindo, e ele vai dizer também o seguinte, olha, nenhuma aliança você pode fazer com ele. Esse ponto é importante, tá bom? Porque nós sabemos que tem pessoas nesse mundo, tá bom, que eles acabam fazendo aliança com Satanás. Ele diz que eles entregam a alma deles a Satanás, que a alma deles será por toda a eternidade de Satanás. Isso não é verdade. Nenhuma alma na eternidade será de Satanás. Na eternidade, Satanás estará sofrendo. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo estará sofrendo lá. Então, não existe essa da alma ser entregue a Satanás na eternidade. O que existe é que Satanás engana a pessoa, mas ele vai atormentar a pessoa nessa vida. Todas as pessoas que caíram nesse engano, fizeram acordo com Satanás, testemunhos que eu vi, que essas pessoas foram libertas por Jesus e aquela aliança foi rompida, né? Agora ela tem aliança com Jesus e acabou aquela aliança. Então elas deram testemunho que no começo realmente Satanás deu fama, deu riqueza, deu glória, deu um monte de coisa a elas. Mas depois ele começa a atormentar a pessoa, porque Satanás sabe que na eternidade a alma daquela pessoa não será dele. Então Satanás tem que atormentar ele aqui nessa vida, tá ok? E para concluir, então, vamos ler só o versículo 4, né, em que Deus faz uma pergunta para Jó: fará ele concerto contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Não existe aliança verdadeira entre Satanás e os homens. Vocês sabem que o culto a Satanás está crescendo na Europa, né, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, mas está crescendo no Brasil. As pessoas estão tendo isso como uma coisa comum, como uma religião comum. Nos Estados Unidos, o satanismo entrou na justiça para ter autorização para ensinar satanismo nas escolas.
Porque eles falaram, esse é um Estado laico. O satanismo é uma religião como outra qualquer. Então, se o cristianismo é ensinado nas escolas, o satanismo também tem direito de ser ensinado nas escolas. O que a justiça americana fez? Ela autorizou. E foi um movimento que os pais falaram, eu vou tirar meu filho da escola. Né? E aí depois acabou que eles vetaram, mas foi autorizado. Em algum momento, alguma escola vai começar a autorizar, tá bom? E isso vai crescendo, a tendência é o mal crescer, até chegar ao período que a Bíblia chama de grande tribulação, quando ele estará governando a terra. A grande tribulação será um período de culto aberto a Satanás, tá ok? E em verde aí eu coloquei a palavra final, diz: a Igreja de Cristo só permanece viva porque tem o Espírito Santo como seu Senhor. Sem ele, nada podemos fazer, ok? Então, esse é o foco, é a última lição desse trimestre, né? Já tem a próxima revista, eu até já adquiri ela, mas agora não estou com ela aqui perto, tá bom? Mas já tem a próxima revista, o tema dela será a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Ou seja, será um trimestre de temas voltados para o cristão, para a sua vida espiritual. O que é importante nós falarmos de doutrina, mas também focarmos aos nossos alunos, né? Que a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser estreitada nesse período, porque o número de enganos está muito grande, tá bom? Então, a paz do Senhor para os irmãos.